Olá, estamos de volta para mais um podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Quem anda aí acompanhando nossos podcasts já viram aí a gente falar de vinho, a gente falar de azeite, tem muita coisa, muito produto alimentício português que tem um certo protagonismo aqui no Brasil e vice-versa. Mas é óbvio que deve estar todo mundo se perguntando quando que a gente ia falar do nosso amado, o meu amado café. E finalmente a gente trouxe aqui um papo de altíssimo nível com o Carlos Castro, que ele é diretor-geral aqui da Delta Cafés no Brasil. Tem um conhecimento aí profundo do grupo, né, do grupo Na Beira, o que tem aí quase 35 empresas, o Carlos estava aqui me contando. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, Carlos, agradecer o seu tempo de dividir aqui. Hoje a gente não está com um cafezinho agora, mas a gente vai dividir um cafezinho na próxima. É um prazer estar aqui com você. Carlos, o que eu preciso saber primeiro? Você me contar um pouquinho a história do grupo, de onde veio a história da Delta, e o que é hoje a Delta no mundo e no Brasil, né? E qual que é o teu desafio aqui no Brasil? Já fiz 3 perguntas ao mesmo tempo, mas se você não respondeu, eu vou te lembrar. Vou tentar resumir para não tomar a próxima hora sozinho falando aqui. Então, o Grupo Nabeiro surge há pouco mais de 65 anos, pelo seu Rui Nabeiro, nosso fundador, uh, que teve a ideia de começar um negócio pelo café. Então, era um negócio que vinha do contrabando. Em Portugal, na época, os espanhóis não podiam ter café, então havia contrabando para o outro lado da fronteira, levava-se café e traziam-se outras coisas como o azeite, por exemplo, que você falou. E o negócio nasce daí, a Delta nasce do café, é o negócio original. E o Sr. Rui sempre foi uma pessoa super empreendedora e que quis criar a sede e a empresa e as fábricas e gerar o máximo de emprego possível na sua região, que era Campo Maior. Então hoje o grupo tem à volta de 35 empresas, a maioria delas são negócios à volta do café. Então, como eu estava te explicando, você gasta muito dinheiro em fardas porque tem os restaurantes, tem as padarias, tem tudo o resto. Então, por que não fazer uma fábrica de fardamento em Campo Maior, gerar emprego em Campo Maior e reinvestir o dinheiro em vez de estar comprando outras empresas? E assim o grupo foi crescendo. Temos fábricas de máquinas, temos transportadoras, temos uma adega também, uma vinícola que surgiu também do sonho dele de recuperar a vinha em Campo Maior. Foi a primeira adega design do país, feita pelo Cisa Vieira, uma vinícola que convido todo mundo para visitar em Portugal. É uma obra de arte, além do vinho, a obra de arte vale a pena de visitar. E assim o grupo foi crescendo. Quem não conhece a adega, chama Adega Maior. Adega Maior, E é Adega linda, Maior, vale a pena. e vale super a pena a visita. Tem o Museu da Ciência do Café do lado, então tudo que vocês quiserem saber, desde o início do mundo do café até hoje, tem lá todo o espólio, toda a história, no museu multimídia, então é super interessante, dá para levar as crianças também para aprenderem como é que o café foi viajando através do mundo. E depois de lá tem também um eco-resort, onde podem ficar hospedados nos quartos maravilhosos, umas são carruagens de trem, outros são uns barcos, então dá para levar a mulher, os filhos e a família, ficar todo mundo feliz lá e tomar muito vinho também. Muito bom, muito legal. No Brasil estamos desde 2012. Viemos numa aventura porque na época um grupo de varejistas esteve em Portugal e nos convidou para vir lançar as cápsulas no Brasil. Era uma coisa mais ou menos recente ainda na época. E foi assim que a Delta veio para o Brasil. Eu costumo brincar que a gente veio vender areia para a praia, porque o maior produtor de café do mundo, entrar num país como este é duro, é difícil. Obviamente que os players que existem no mercado são todos muito grandes, é um país continental. E, portanto, quando você olha, por exemplo, para uma Três Corações, que está praticamente só no Brasil, mas que é a sétima maior empresa de café do mundo, dá para entender a dimensão do Brasil. Então, nós somos hoje a 21ª. O nosso objetivo no médio prazo é podermos chegar ao top 10. Okay? É essa a visão que o CEO tem para a empresa. E por isso, geografias como o Brasil, que são um dos países com o maior consumo de café do mundo, são obrigatórias. Você não vai conseguir chegar no top 10 do mundo se não for forte no Brasil, se não for forte nos Estados Unidos, uma China também, apesar que o consumo chinês é muito diferente também. Mas você tem que estar onde estão as pessoas, não é? Onde está. Em termos de consumo, você sabe os números? Quanto que o brasileiro consome de café e um português, por exemplo? Tem uma diferença muito grande?
tem uma diferença grande porque o português toma expresso. Ok. Então, a gente consome muito expresso, o brasileiro consome muito café coado. Coado. Uhum. Então, por litragem, o brasileiro ganha destacado, muito longe. Se a gente pensar em expressos, eu brinco às vezes, se o brasileiro que não está acostumado a tomar expresso, tomar tantos 4 ou 5 expressos por dia, ele vai ficar pilhado, porque a concentração é muito maior. Então, em gramagem, em consumo, consome-se muito mais aqui no Brasil. E teu desafio hoje, Carlos, aqui no Brasil, é a parte do café ou outras empresas do grupo também você representa, como o vinho ou como outras? O grupo, há cerca de uns 10 anos para cá, olha muito para as operações no exterior como uma distribuidora, okay? Não como uma empresa de café que vai montar um negócio de café noutra geografia, mas sim como uma distribuidora de marcas que tem muitas parcerias, que temos muitas marcas em Portugal que distribuímos. Em Angola, onde eu também estive na operação, tínhamos mais de 10 marcas representadas, então nós fazemos esse trabalho também da distribuição, da marca que quer estar presente no país e quer fazer um trabalho de marca, não é um produto só. Além de algumas marcas próprias que foram sendo desenvolvidas e que foram adicionadas ao portfólio. Então a visão é, obviamente que o café é o core business, não é? É o principal, é o coração da empresa e será sempre o coração da empresa, mas tudo que a gente puder aproveitar de negócio adicional, seja o vinho, sejam as conservas com as azeitonas, seja o azeite, seja tudo o resto que a gente tem no portfólio, havendo oportunidades, a gente vai tentar entrar no mercado. Ou seja, você não tem pouco trabalho, né? Tem que distribuir todos os produtos e ainda tem que ser o top 10, né? A empresa entrar dentro do top 10 ao longo dos anos. Agora, eu vejo que a gente tem muitos desafios, não só de distribuição, de posicionamento, mas também de produção, né? O consumidor leigo, e eu me incluo nesse, ele já sabe que o café nunca teve tão caro e que teve grandes quebras de safra nos últimos anos. Como que você encara hoje essas quebras de safra? É benéfico porque você aumenta o preço? É ruim porque você não tem produto para vender? Como que vocês veem essas quebras e como que a gente pode mitigar esses problemas? Então, tem assim, meio polémico, né? Eu vou falar que tem coisas boas e tem coisas ruins. Uhum. Okay? Então, por um lado, é ruim porque, obviamente, o consumo tende a contrair-se, as pessoas consomem menos ou trocam por produtos inferiores. Então, para a qualidade da bebida, surgiram coisas no Brasil como bebidas feitas à base de cascas e de paus da folha de café. Uhum. Que a única coisa que ele tem é a cor, não tem café, tem a cor e dá um aromazinho, mas que as pessoas dizem, não, mas para jogar no café com leite da manhã, está bom. Que ainda não é café. Então, esses produtos surgem por conta da alta do café. Essa é a parte ruim. A parte boa é porque, de facto, você começa a conseguir equilibrar alguns preços dos cafés gourmets versus os restantes. Porque a margem tende a apertar-se nos cafés gourmets e os cafés tradicionais a subirem mais. E, portanto, o gap que existe entre um café tradicional e um café gourmet hoje é menor do que era há 2 anos atrás. A safra foi, de facto, ruim, não foi só aqui. No Vietnã também, que é o principal concorrente do Brasil. E isso faz com que as marcas mundiais comecem à procura de café noutros países e, obviamente, o produtor quer vender a quem paga mais. Ainda mais se for para vender para fora em dólares ou em euros, o produtor brasileiro tem muito mais interesse do que é receber em reais e isso pressiona muito o mercado brasileiro. E por isso que a gente viu que vou te dar uma ideia, quando eu cheguei no Brasil, o café devia andar à volta dos 20, 25 reais o quilo, o café tradicional brasileiro, hoje anda à volta dos 60. É uma Portanto, diferença em 6 anos, triplicamos mais ou menos o preço do café, sendo que a qualidade acompanhada. não tem esse acompanhado. Pelo contrário, porque na verdade o que as marcas vão tentando fazer, as marcas tradicionais, é substituir os cafés por cafés de qualidades inferiores, para poder só encher o saco e ter um preço competitivo, mais competitivo na ponta, mas cada vez com grãos com mais defeitos, porque a lei permite que tenha uma série de defeitos, os pauzinhos. E aí vai mantendo o preço, tendo rentabilidade, mas entregando menos qualidade para o consumidor. Que pena. Interessante. E agora falando dessa questão do café gourmet, recentemente a gente teve aqui no podcast
o Marco Amaral, do Grupo Tivoli, e ele comentou muito a leitura do consumidor nos hotéis e tudo, e comentou que tem aquela pessoa que está cada vez mais ligada à experiência, saber de onde veio o café, como foi colhido e tal. E você sente dentro da cadeia de café hoje que a educação e o conteúdo está cada vez pressionando mais você criar marcas que contem para o consumidor o que é o café de verdade? Eu acho que é uma tendência mundial das marcas terem que contar uma história ao consumidor. O consumidor quer entender porque é que vai pagar 80 em vez de 60 por aquele café. Existe também, no último ano e meio, eu tenho visto muito mais vídeos aqui no Brasil, por exemplo, de produtores brasileiros a apelar e a explicar o que é o café tradicional, o que é o café, quais são os problemas do consumo, não é? Da grande base do consumo tradicional do Brasil e o que é o resto, o que é o café. E isso é bom, porque as grandes marcas do Brasil não têm interesse em promover o conhecimento no consumidor. Quanto mais conhecimento o consumidor tiver, mais exigente ele vai ser e, portanto, pior para a indústria do café, porque a indústria do café, obviamente, se tiver que selecionar mais o café, se tiver que escolher, se tiver que limpar, vai ser mais caro, vai ter que ser daquele preço e, portanto, existe uma pressão para tentar manter o preço o mais baixo possível e não subir o preço. E dar educação significa subir o preço. Porque no momento em que você diz à pessoa que aquele café que ele está tomando, que é extra forte, que ele acha que é um café que vai deixar ficar ele com extra força, que é só um café extra queimado, que não tem nada de bom, pelo contrário, foi um café que foi super queimado até à exaustão e depois foi moído, e isso é que é um café extra forte, porque disfarça tudo qualquer coisa que você pode jogar até pedras lá dentro que vai moer e vai ficar igual. A pessoa vai começar a entender e vai dizer: espera aí, então não é isto que eu quero tomar, não é? Eu pensava que estava tomando café, mas afinal. Então existe uma pressão grande também interna hoje no Brasil, cada vez mais, dos produtores de cafés com maior qualidade, de explicar ao consumidor, e isso também nos ajuda a nós, não é? Porque é alguém interno que está a dizer ao consumidor brasileiro: cara, o que vocês estão tomando não é um café, é um café com eles têm aditivos. mais lugar de voz, né? Sim, Então estão vistos como. Agora, Carlos, deve ser um desafio tanto para você, né? A gente vai para Portugal, quem frequenta Portugal, Delta é todo lugar. A gente tem Delta em qualquer esquina e a gente sabe que Delta domina o país. E aqui no Brasil você tem que ter uma estratégia muito mais comedida em termos de alcance e distribuição. E como que vocês veem a operação Delta no Brasil hoje? Então, a Operação Delta no Brasil teve várias fases. Okay? Uma primeira fase em que eu acho que tivemos alguma ilusão pelo tamanho do país, porque o país é continental, tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, né, como a gente costuma brincar às vezes no Excel, se cada brasileiro tomar um café por ano dos meus, vezes 240 milhões, está feito. Paga a conta. Feito o orçamento, paga a conta, está tudo bem. Só que é preciso chegar a 240 milhões de pessoas. E muitas delas estão espalhadas em sítios com muito poucos acessos, com muitas outras coisas. E em muitos lugares onde também o café não é propriamente o produto de maior consumo, porque está muito calor, porque estão 40 graus o tempo todo. Há uma série de explicações. E eu vim para o Brasil um pouco com essa missão. Encontrar um caminho saudável para a Delta estar no Brasil, ou então agradecer a oportunidade e dizer a gente volta a uma próxima oportunidade em Portugal. De facto, a marca em Portugal, eu costumo brincar, que eu falo que a gente é uma máfia porque está em todo lugar, desde o aeroporto, desde que entra até que sai, não tem como não nos ver, o triângulozinho vermelho vai estar em todo lugar, mas são 65 anos de trabalho, são 65 anos de marca, de presença, do lado do consumidor, de um trabalho de excelente qualidade no café que apresentamos todos os dias aos consumidores e que as pessoas valorizam. Muita gente toma café sem açúcar, então não dá para disfarçar o amargo, não dá para disfarçar o queimado. As pessoas são exigentes com o café. Aqui no Brasil, o caminho tem que ser outro, não é? Primeiro pela dimensão, não é? Uma cidade como esta tem 20 milhões de pessoas. Se eu quiser pôr um letreirozinho a cada esquina, já são milhões, já foi o orçamento. Então é um trabalho de formiga, é um trabalho de paciência que temos estado a fazer com sucesso. O ano passado crescemos quase 40%, então foi um excelente número para nós. Este ano contamos no orçamento crescer mais 40%, portanto
as coisas estão a correr bem, conseguimos cada vez mais chegar aos donos dos negócios e os donos de negócios entenderem que aquilo que estão a servir é diferente, que tem qualidade, que a pior coisa que você pode fazer é fazer uma ótima refeição, tomar um ótimo vinho, no final pede um café e vem uma água, um chafé, uma água suja, um café sem creme e estragou a sua experiência. O que você vai levar na boca, a última coisa que fica é o sabor do café. Então, se o café for ruim, se for amargo, se for ácido, é aquilo que vai embora. E isto é uma luta. Eu venho ao Brasil desde 2001. Eu lembro-me perfeitamente que tomar um expresso em 2001 era um acontecimento. Se encontrava um lugar que tinha expresso, você fazia uma festa e pedia um expresso. O café era grátis, era cortesia da casa. E isso é uma mudança drástica. Hoje o café é mais caro aqui no Brasil do que é em Portugal. Então se você vai na rua, você sabe, né? Vai no restaurante, você vai pagar 8, 10, 12 reais por um expresso. Em Portugal você paga menos do que isso num restaurante. Com certeza. Então o café passou a ser valorizado. O que falta fazer, e é essa a nossa luta, é com o dono do negócio. O dono do negócio tem que entender que se está a cobrar 8 ou 10 ou 12 reais por um café, tem que entregar um café de 8 ou 10 ou 12 reais. De qualidade. Sim, e essa é a luta que aos poucos estamos a... E eu acho interessante que a Delta nunca quis entrar no país só baseado no mercado da saudade, né? Sempre foi muito baseado em estratégia de negócio frente a frente com os players brasileiros, né? Sabes que eu conheço o mercado da saudade da Europa muito bem. E ele é completamente diferente, ele não tem pontos de contacto com o Brasil. Porquê nesse sentido? Nenhum. Eu vou-te explicar porquê. O imigrante que foi na Europa, ele nunca largou Portugal. Ele vai todos os anos, passa o mês de agosto ou de julho em Portugal, ele fecha-se na comunidade portuguesa, ele consome Sumol, consome Superboc e Sagres, consome Delta, ele está fechado ali na pequena bolha portuguesa que está na Suíça ou que está na França, ou que alguns vão fugindo porque vão casando com francesas ou com suíços ou por aí fora e vão ficando com família e vão se enraizando, mas esta comunidade é muito forte e muito fechada. A comunidade do Brasil é muito diferente e muitos deles vieram há muitos anos, muito antes até dos anos 60 da migração da França e da Suíça. Então a ligação a Portugal é muito diferente. Tem muitos portugueses que eu conheci aqui que quando vieram para o Brasil a Delta não existia. Então não tem relação afetiva com a Delta. Não existe. Ele conhece porque, entretanto, vai a Portugal, vai de férias e, obviamente, já conheceu a Delta e já viu na cada esquina. Mas ele veio antes da Delta sequer existir. Muitos deles vieram e muitos ficaram muitos anos sem voltar. Então, a relação emocional não é com as marcas portuguesas. É com o país. Com a terra. É com a terra. É o orgulho de dizer que eu sou atrás dos montes. Ou a minha avó é daqui, o meu avô é daqui, o meu pai era... Ainda hoje de manhã foram em casa... Foram-me entregar um colchão e o senhor disse, notei que o seu sotaque é diferente. E eu falei, sou português e o meu pai era atrás dos montes. Então as pessoas têm esse orgulho e têm essa coisa de conhecer a terra, mas as marcas portuguesas não são, não têm esse amor, não há essa ligação. E na Europa existe, as pessoas nunca se desligaram. De alguma forma, o garoto que tem 20 anos, que está na Suíça, que já nasceu na Suíça e que vai a Portugal só nas férias porque o pai e a mãe eram portugueses, ele toma Sumol. Total, já sabe que é, já consome e vai querer de novo. E Sumol, e é Sumol, e é Sumol, e é Sumol, e é Sumol. Porquê? Porque é o que ele vê nas casas portuguesas, nos sítios onde ele vai, onde ele sempre consumiu o refrigerante de laranja dele, era aquele. E portanto, mesmo sem nunca ter vivido, a referência é essa. Aqui você não encontra Sumol. Encontra Sumol. Bom ponto. Para encontrar uma Superboc é um sofrimento. Para encontrar uma água com gás, uma água das pedras. Uma água das pedras, você vai encontrar, mas perde um rim. Então a ligação das marcas perde-se. Por conta disso, porque também é muito mais caro, não é? Você chega em França num dia, um caminhão sai e chega em França num dia. É muito fácil abastecer, qualquer cash and carry, qualquer atacadão vai fornecer esses países. Aqui não, aqui tem que importar, tem que pagar a taxa, tem que servir, tem a rodovia, tem os fretes, tem os impostos. Então esse é o desafio. E Carlos, tirando o mercado da saudade, qual que é a tua visão hoje quando você compara o consumidor brasileiro do café e o consumidor europeu? Tem uma grande diferença nesse consumo? Além do coado versus expresso. O que mudou é a forma de consumo. Tá. Okay? E a pior erro que qualquer marca de café pode cometer é a hora que eu venho vender areia para você na praia e falar que a minha areia tem que ser consumida desta forma. Tá. Porque, na verdade, o que a marca tem que procurar, e esse foi
também parte do erro da Delta, não é? Se o consumo não é de expresso, não significa que você não trabalhe a cultura do expresso e que não façam com que o mercado, porque é uma evolução também de cultura do café, o expresso é uma coisa diferenciada daquilo que é um café coado, dá para sentir outras coisas em termos de paladar, mas você não vai obrigar 200 milhões de pessoas a tomar expresso. Isso não existe. Né? Você vai aumentar o número de consumidores de expresso, sim, mas você não vai mudar o hábito de consumo. Então, se o chinês toma café solúvel, você tem que ter uma proposta de café solúvel para o chinês. Mas o solúvel não é o melhor café porque eu tenho um grão que é apanhado à noite nos Himalaias. Eu falei, cara, mas ele não quer. Ele tem um hábito de consumo que é abrir uma tampinha, colocar aqui dentro, mas já está. Então, se você quer vencer no mundo, esse é o desafio que eu acho que as marcas têm no caso da Delta, é como é que as pessoas consomem. Como é que o americano consome. O americano consome numa máquina chamada Keurig, que faz o quê? É uma cápsula de quadro. Que interessante. Não Que é é o mais do americano clássico, é né? um americano clássico. É. Então, não estar nesse mercado, nesse segmento, significa não vencer nos Estados Unidos. Porque a penetração é altíssima. Em Portugal, não está no mercado das cápsulas. Não está no mercado porque 80% das casas têm uma cafeteira de expresso em casa. Então você vai vender expresso, que é o hábito de consumo. Mas não tem coado em Portugal? Tem. E as pessoas não fazem? Fazem. Mas o volume, a volumetria, está no expresso. Então é um pouco isso. E o desafio é não pensar no que é que eu quero vender, mas no que é que o consumidor consome e como lhe entregar a melhor experiência na xícara para o que ele quer tomar. Seja um coado, um expresso, um solúvel, outra coisa qualquer. E Carlos, hoje, na tua visão, qual que é a principal inovação que o Grupo Delta, né, no café, tanto para o Brasil quanto para Portugal, vocês investem hoje? O que você vê de inovação já olhando para o futuro como tendência de mercado no âmbito do café? Então, a minha visão pessoal. Primeiro, nós somos especialistas em café. Então, a gente tem mais de 60 cafés diferentes dentro da fábrica, de mais de 30 países diferentes. Então, é como se você estivesse num boticário em que você consegue fazer qualquer coisa com café. Isso, para mim, é um expertise que poucas marcas no mundo inteiro têm e que eu acho que é uma fortaleza que nós temos dentro de casa. Depois existe aquilo que como o mestre do café também fala, que é o café comercial. Uma coisa é o que eu quero, uma coisa é o que eu gosto, uma coisa é o que é o top do top, outra coisa é qual é a tendência do mercado e de qual dos mercados. O mercado brasileiro, por exemplo, gosta muito de café com sabores. Eu brinco às vezes, falo que o brasileiro é o maior consumidor de café do mundo que não gosta de café. Porque ele coloca açúcar, leite, chantilly, Nutella, leite ninho, qualquer coisa, e inventa bebidas. As cápsulas saborizadas são um boom. Então você tem com chocolate menta, chocolate avelã, com chocolate trufado. Você vai ter um monte de coisas que é uma evolução do café que o consumidor, no caso do Brasil, gosta. Eu, por exemplo, não sou um fã de muitas delas. Mas a questão é essa, o que é que o consumidor quer? O que é que eu posso proporcionar ao consumidor, mantendo um café de qualidade, mas que adicione a ele uma experiência para que ele, à tarde, junto com o bolo, o bolinho que vai tomar, tome um café ou tome um expresso que seja diferente. Para ele não cair no quadro de novo ou para não cair noutra bebida de novo. E as evoluções vão um pouco por aí. Existe também alguma inovação em termos daquilo que são o sistema de cápsulas, há marcas a tentar largar as cápsulas, a tentar lançar, só que todas essas inovações têm o mesmo problema, que é o parque de máquinas. Você inundou o mundo com milhões de máquinas. O que é que você faz agora? Vai fazer logística reversa de tudo? Vai por onde, né? Agora inventei uma cápsula que é uma bola que se desfaz. Ok, mas a máquina é uma máquina nova. Como é que eu espalho de novo 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de máquinas pelo mundo? Então, há muita coisa, é um pouco uma moda. Vai andando para a frente, andando para trás. Tá. As cápsulas já estiveram mais na moda. Hoje em dia estão à procura do seu caminho para se encontrar, para continuar a crescer. O grão está a voltar outra vez. As pessoas querem voltar a moer o grão porque estão a olhar para o grão e dá para perceber que tem grão, que não tem paus, que não tem folhas, que não tem outras coisas. As máquinas de café expresso em casa estão a ficar mais baratas, as máquinas com grão, mais acessíveis, então você já está capaz de comprar e parcelar em 10 vezes, mas vai fazer o seu grão, faz o seu coado, mas faz em casa, mas com café de qualidade. Depois volta o café coado, mas com as V60 e com as prensas francesas, porque é a experiência.
total. café coado na mesma, mas eu vejo o cara empurrando o café para baixo, vejo aquilo a borbulhar, vejo o café... E Então, cada vez mais um trade também. Restaurantes já fazem isso também, né? o dripzinho que você coloca e está servindo, não é? Porque é a experiência do consumidor. Que não deixa de ser um café coado, mas é a experiência do consumidor fazer o seu próprio café. O consumidor, não é? É a experiência do IKEA. Eu montei o meu móvel. O móvel está torto, mas fui eu que montei, está lindo. Está... Isto é igual, cada vez mais o consumidor quer experiência, porque ele está pagando 10, 15, 20 reais por um café. Ele tem que ter uma experiência, tem que ter mais qualquer coisa. Eu vi um meme hoje de manhã, que é minha cara, era assim, uma mulher toda bagunçada com um monte de coisa acontecendo e ela falando assim, meu hobby é eu com uma xícara de café com um tempo de paz. Então, também tem aquela coisa do café ser um momento de Sim. né? Eu, pelo menos, eu acordo e falo, vou tomar meu cafezinho. É aquele momento de desintoxicação mental, daquela coisa de parar para o café, né? Que o café ainda tem isso, E né? isso influencia o consumo. Porquê? Porque se você tiver com pressa, você não vai fazer um coado. Faz um expresso rápido. Você tira um expresso, toma um café e vai embora. Mas se você estiver sentado e for tomar o café da manhã, você vai querer fazer um coado, porque vai querer mais tempo a degustar café, vai querer ler as notícias, ou ver as notícias, vai querer, não é? Estar com mais tempo ali com o café. E isso vai moldando também E é cíclico consumo. também, né? E é cíclico, acaba sendo Sim. ciclo conforme o que está acontecendo no mundo, né? Sim. Muito legal, Carlos. A gente já está meio que encaminhando para o final aqui, mas eu ainda quero saber de você, como que você acha, nos próximos anos, o que você enxerga no mercado global o papel do café? Assim, você vê como sempre uma crescente no mercado global, vê que pode ter um... Hoje eu vivo numa indústria, e você sabe muito bem, que é uma indústria do vinho como adega maior. E a gente tem escutado o declínio de consumo de álcool. Como você vê o consumo de café? Aumenta, diminui, se mantém? Qual o futuro? O café é a bebida mais bebida depois da água. Que interessante. Então é o número 2 do mundo, logo depois da água. E isso quer dizer alguma coisa. Com certeza. E não é uma cultura que existe em todos os países. Portanto, há países onde a cultura do chá é muito mais forte, por exemplo, que a cultura do café, o que quer dizer também que ainda existe espaço para expandir e para continuar a crescer. A visão que eu tenho dos últimos anos é que o café vai continuar a crescer. O grande desafio é como é que ele vai crescer, com que tipos de cafés é que ele vai crescer e com que formatos de cafés é que ele vai crescer. Mas eu acho que mesmo com a pressão sobre o preço, que não se prevê que, apesar de se estarem a dar algumas notícias já que a safra este ano no Brasil vai ser boa, mas não basta o Brasil, depende do resto do mundo. Se no resto do mundo não for fabuloso, os preços não descem. E mesmo que deixe, vai levar tempo, porque há estoques dentro de casa, né? Nós trabalhamos com mais de 6 meses de estoque. Portanto, se o café amanhã descer 50%, eu não consigo baixar o preço 50%. Portanto, para 2026 a visão é manter-se. Não havendo uma pressão excessiva sobre o preço para cima, a tendência é que o consumo continue a aumentar. Porque as pessoas gostam de café, é uma vida agradável, e ela está presente em muitos momentos de consumo. O vinho você não toma de manhã, o café toma de manhã, toma a meio da manhã, toma no almoço, toma a meio da tarde. Não é? Então são os momentos de consumo. O vinho sofre por conta disso, sofre porque agora há a moda dos monjaros e, portanto, as pessoas come, bebe menos. Comem e bebem menos, o vinho não sabe tão bem, porque não entra, e portanto isso vai aumentando e vai afetando. O café não, o café passa sempre desapercebido. Os pingos da chuva. Como é que fala? O nutricionista nunca vai falar para não tomar café. Quando muita médica, se você estiver grávida, vai pedir para dar uma relaxada no café para baixar um pouquinho, mas ele nunca é tirado da sua dieta diária, do seu hábito de consumo, e portanto a tendência é que o mundo continuando a crescer e as pessoas continuando a aumentar o número de pessoas, o consumo possa continuar a aumentar. Eu brinco que eu sou uma pessoa conhecida na indústria pelo vinho, mas se alguém me perguntasse qual bebida eu não deixaria de ter na vida, seria o café. E é muito interessante porque é fisiológico. Não é única, não é única. Fisiológico, você não deixa de tomar café. Água, você pode fazer uma decisão. Vinho é uma decisão triste, mas faria. Agora o café é dramático. É engraçado porque você sente falta quando está fora do seu dia a dia. E há alguns países para onde você vai e você só quer tomar um expresso, um bom expresso. Você não consegue tomar um expresso. E a hora que você chega em casa, a primeira coisa que você faz é tomar um expresso.
Parece que está Te faltando qualquer coisa. aterra a tua realidade, né? Eu concordo plenamente. Bom, e para finalizar, Carlos, como equilibrar a tradição e inovação no mercado tão competitivo? O que você acha que a Delta pode fazer nisso? Como continua a manter essa tradição olhando para frente? Eu vou-te falar, eu estive em dezembro em Portugal com o mestre do café, fomos fazer uma visita técnica de um café e vínhamos a conversar. E o que eu concordo 100% com o que ele está a dizer é: nós nunca vamos fazer um café ruim. Nós não sabemos fazer um café ruim, portanto, não me peçam para fazer um café ruim porque eu não sei. Não é? Mas o americano gosta do café queimado. Não consigo. Mas dá para fazer uma torra mais escura? Tá. Queimado? Não. Então há sempre alguma linha vermelha que você marca em termos de qualidade e que você fala: eu consigo adaptar ao que o consumidor quer, para não ser a minha torra, ser a torra que o consumidor americano quer, mas eu não vou fazer um café queimado. Não faço. Ao meu limite. Ao mesmo tempo, existe sempre esta parte comercial, que é: se o consumidor gosta de uma torra mais escura, tem que dar uma torra mais escura. Se o consumidor gosta de um café com sabor a chocolate avelã, eu tenho que dar um café com chocolate avelã. Porque senão eu fico fora do mercado, fico fora daquela experiência. Então a inovação vai passar um pouco por isso, à medida que se forem inventando ou reinventando bebidas on the go, que a gente chama on the go, que estão prontas para beber, que você bebe um cappuccino, um frappuccino ou qualquer coisa, mas já está pronta. Mas poder melhorar essa bebida, que aquele café que está dentro daquele copo, daquela garrafa que você leva, não seja um café michuruca ruim que meteu lá dentro só para dar cor e sabor, ou que seja aromatizante, mas que seja café mesmo. Eu acho que esse é que é o desafio, para que a pessoa entenda que vale a pena pagar mais pelo café se o café for bom. Agora, se o café for ruim, Você está me dizendo que a tradição da qualidade do café que a Delta tem desde aí já 65 anos vai ser refeita com inovação, mantendo a tradição de qualidade, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, a gente é muito privilegiado na Câmara Portuguesa de São Paulo, porque quem frequenta a nossa Câmara já sabe que café vai beber. Um bom café, o Café Delta, que está sempre disponível para os nossos associados. Então, quem ainda não é associado, eu convido lá a visitar a Câmara e tomar um cafezinho comigo, ou até com o Carlos. Eu queria agradecer ao Carlos pela presença no nosso podcast, por trazer tanta coisa interessante. Eu não sabia que a questão dos consumos, de quem que era grande, de quem não era, eu aprendi muito aqui nesse podcast hoje. Eu tenho certeza que você está também seguindo a gente aqui, também aprendeu bastante. Carlos, muito obrigada. Obrigado pelo convite, um prazer. Foi um grande prazer. E, bom, se vocês querem saber um pouquinho mais dos produtos portugueses, da história de negócios por trás, né, dessas empresas, eu convido vocês a continuar seguindo aqui o nosso podcast. Se ainda não segue a gente no nosso canal do YouTube, não se esqueça de dar um clique lá no sininho, seguir e compartilhar o conteúdo para quem gosta de café. Então, já imagino que você vai compartilhar conteúdo para a tua família toda, para todos os seus amigos, porque é difícil conhecer alguém que não gosta de café. E eu encontro vocês no próximo podcast aqui da Câmara Portuguesa de São Paulo e até breve.